Boa noite, vamos começar mais uma live. Espero que vocês gostem. Esse tema que é super interessante, que é neuroinflamação. E espero que vocês participem também, tá bom? Conto com a colaboração de vocês. Ei, Matheus, ei, Gabi Garcia. Eu tô aguardando os nossos convidados entrarem. A Alexandra e o Dr. Gustavo. Ei, doutor Carlos, boa noite. É um prazer recebê-los. Espero que vocês participem da live. Deixa eu dar só uma chamadinha aqui para convidar chamar nossos convidados. Espero que vocês gostem desse tema maravilhoso que é neuroinflamação. Mais uma live hoje sobre neuroinflamação. Estou só aguardando nossos convidados. Olá, Ei, Alexandra, boa noite. boa noite, tudo Hoje jóia? o dia vai ser maravilhoso, né? Vai Uma sim, live incrível sobre neuroinflamação, isso mesmo. A gente está né? aqui para trazer um pouquinho mais de esclarecimento e auxiliar, né? Um tema tão difícil, né? Tão complicado para a gente estar tratando e a gente, graças a Deus, temos aí várias opções de tratamento com a Floren. Então, vamos trazer um pouquinho desses produtos para o pessoal conhecer. Estamos aguardando só o Dr. Gustavo Brunelli, que a pouquinho está chegando. Doutora Keila, maravilhosa, boa noite. Boa noite, pessoal. Espero que vocês participem, perguntem bastante, que vai ter um tema bem especial, que é neuroinflamação, que é um tema bem atual, né? Tem muito estudo clínico hoje. E hoje a gente tem a felicidade de ter o Dr. Gustavo Brunelli e a Alexandra, que participa através da Floren, trazendo muita informação interessante e atualizada. Estou aguardando o Dr. Gustavo entrar. Tá, joia. Bom, estamos animados Enquanto também para a semana que vem. semana que vem é um meeting da farmácia Maniculata. Estamos super ansiosos e felizes. E com essa chegada também, né, Alexandra? Sim, sim, a gente está na expectativa aí, tenho certeza que vai ser um grande sucesso, né, como todos os anos, e esse ano em especial aí para falar de nós mulheres, temos, Sim, temos muitas informações para trazer nesse meeting para o pessoal que for participar. com certeza. Enquanto o doutor Gustavo não entra, a gente vai falar um pouquinho sobre neuroinflamação. Então, a neuroinflamação é uma resposta inflamatória do sistema nervoso central, que inclui o cérebro e a medula espinhal. É um processo complexo e dinâmico que envolve a ativação de células imunes resistentes no cérebro, principalmente a micróglia e o astrócitos, além da inflamação de células imunes da corrente sanguínea. Embora a inflamação seja uma parte essencial da resposta de defesa do corpo contra infecções e lesões, a neuroinflamação pode ter efeitos prejudiciais quando ela é crônica e excessiva. Além dessa neuroinflamação, a gente observa também que quando a membrana, né, a barreira hematoencefálica
fica permeável, também é uma porta de entrada para vírus e bactéria. Ei, Carol, boa noite, tá joia? A gente está aguardando o doutor Gustavo entrar, tá? Aí, enquanto o doutor Gustavo não entra, vamos bater um papo com a Alexandra. A Alexandra é representante, né, do grupo Floren, é a farmacêutica também do grupo Floren, né, que atende os prescritores, né, Alexandra? Alexandra? Alexandra travou aqui. Só um minutinho. Eu acho que a Alexandra saiu. Vou esperar ela voltar. Deu Oi, uma travada, né? deu uma travada. Mas agora tá ok. Eu estava explicando o que seria a neuroinflamação e o que seria a barreira hematoencefálica permeável, né? Para as pessoas entenderem um pouco. Porque a neuroinflamação, no dia a dia, ela não é tida como ruim, né? É uma defesa do organismo para combater algumas coisas que entram dentro do cérebro, como bactéria, vírus, né? Mas que ela crônica e em excesso causa danos, né? A Sim, longo prazo causa danos. sim. E hoje a gente tem vários ativos para apoiar a neuroinflamação. E eu queria que você começasse um pouquinho falando sobre o Clonapor. Bom, antes vamos dar entender um pouquinho, Paty, porque a Aham. neuroinflamação é algo realmente um assunto que está muito em alta, mas a gente tem que entender que ela vem como uma consequência, né? A gente tem aí um problema mundial que é a inflamação subclínica, né? A inflamação crônica de baixo grau, que ela vai indo ali, levando esse indivíduo, muitas vezes sem perceber, há um quadro de neuroinflamação. Essa inflamação chega, essa inflamação que já está ali no organismo, já está sistêmica, se estende ao cérebro, ao sistema nervoso, e com isso a gente tem essa resposta que é a neuroinflamação. E a gente tem várias causas que levam a essa condição, né? A gente tem hoje um estresse crônico, que é algo muito comum na população, e isso pode desencadear uma resposta aí do organismo. Algum trauma, ou algo que aconteceu ali na infância, no passado dessa pessoa está refletindo agora, trazendo uma resposta. A disbiose, né, que é outro fator muito comum, que o eixo intestino-cérebro traz isso para a gente também. E fatores assim de modo de vida, né, má alimentação, sedentarismo, as infecções por Covid-19 também desencadearam uma série de problemas associados à neuroinflamação. Então a gente tem muitas condições a serem tratadas, não só tratando ali os sintomas, né? Mas tratando as causas. A homocisteína alta é outro fator muito importante que pode desencadear aí um problema de neuroinflamação. A gente vai ter um aumento do glutamato, vai diminuir exame. Então a gente vai ter vários fatores que vão influenciar também a desencadear esse problema. Então a Floren, eu acho que é uma empresa maravilhosa, que a gente traz vários produtos que ajudam, auxiliam nesse manejo, nesse tratamento, não só através de tratar a neuroinflamação, como nós temos o Vanizen, agora que é o nosso super lançamento de 2025, que vai auxiliar, né, tratando essa neuroinflamação, que vai tratar, ele vai tratar ali vai modular a resposta inflamatória, a resposta imunológica. Então a gente consegue fazer esse tratamento dessa neuroinflamação com o nosso Vanizen. A gente tem outros produtos maravilhosos, todos você tem lá na farmácia. O Neurozen é um outro produto aí maravilhoso que a gente tem, né? O nosso extraído aí do Lion's Mane é um produto que também auxilia muito nesse tratamento, porque ele vai auxiliar ali, estimular a neuroplasticidade, neuroproteção. Ele é um produto que ele vai
estimular ali a síntese do NGF. Então, a gente tem um produto que vai tratar, né, regular todo o desenvolvimento, a sobrevivência dos nossos neurônios. Então, é um produto muito bacana também. Ele vai agir... Voltei. Ô, doutor! Tudo jóia, gente? Doutor Gustavo. Seja Boa noite. bem-vindo. Desculpa, peço desculpas pelo atraso aí. Tudo jóia, gente? Deixa eu dar uma Tudo limpada bem. aqui. Boa noite, doutor Gustavo. Prazer estar com vocês aqui. Ai, estou Prazer é muito nosso. feliz de poder recebê-lo. Hoje a live promete, né? Que é um assunto muito interessante, que é a neuroinflamação. A Alexandra estava explicando um pouco sobre neuroinflamação, vou esperar ela terminar, e depois você dá uma pincelada aí pra gente. Não, perfeito. Posso me apresentar rapidamente só para os seguidores de Pode. vocês? Então, meu nome é Gustavo, eu sou médico, eu sou pós-graduado em endocrinologia e metabologia e tenho essa experiência assim na prática clínica, na medicina integrativa, na regulação hormonal. Então, o foco é esse, na saúde metabólica. Beleza? Pessoal, vocês que estão assistindo a live, não esquece de ir lá no link da bio da farmácia e fazer sua inscrição. Porque terminando a live, a gente vai fazer um sorteio do Vanizen para 30 dias, 150 miligramas. E espero que vocês ganhem. E aí amanhã a gente faz a divulgação do ganhador. Então, corre lá no link da bio, faz a inscrição para poder concorrer a um tratamento de 30 dias de Vanizen. Então vamos lá. Então, Vamos com os nossos dois convidados especiais, a Não, Alexandra perfeito. da Flora e o Dr. Gustavo Brunet. Que prazer. Muito legal. Que vocês estavam falando sobre o quê? Que vocês começaram? Neuroinflamação, né? Sim. Isso. Aí eu Mas estava vocês já passando, começaram doutor. já, né? A gente estava falando um pouquinho, né, dos produtos Flora que a gente consegue sim. tratar, e a gente justamente falou que não adianta só a gente tratar ali a consequência, né, os sintomas, mas a gente tem que olhar um pouquinho para as causas, né, para a desbiose, para a má alimentação, para o estresse crônico, para a homocisteína alta, aqueles fatores que podem desencadear, né, todo o processo ali, a inflamação crônica de baixo grau, que é um problema. Eu falo que é uma epidemia, né? Hoje em dia, a raiz praticamente de todas as doenças do século é esse problema. Então, a gente tem que olhar com muita atenção, e a Florin tem, né, vários produtos que conseguem ajudar, auxiliar os pacientes, como é o caso do nosso Vanizen, nosso lançamento maravilhoso de 2025, que é o nosso Cannabidiol-like, ele vai fazer toda a modulação inteligente do sistema endocannabinoide. Com isso a gente consegue fazer essa modulação da resposta imune, a modulação da resposta inflamatória. E também estava falando rapidamente do nosso Neurozen, né, extraído do Lion's Mane, nosso produto maravilhoso que estimula neuroplasticidade, ele vai estimular a síntese de NGF, ele age no estresse oxidativo, ele vai promover SOD. Então, é um produto maravilhoso. Nós temos produtos maravilhosos, nós temos o Brocofanos, né? O Brocofanos maravilhoso, o doutor conhece, né? Já vai ativar aí a VNRF2. Então, a gente tem inúmeros produtos que vão agir no estresse oxidativo, que vão diminuir essa inflamação cerebral. Então, a gente tem o nosso Clonapur maravilhoso, a nossa creatina e tecnológica, que também vai fornecer energia para que esses neurônios funcionem de forma correta, para que a gente consiga trazer ali energia para todo o organismo estar funcionando de forma que ele entre em homeostase, né? Essa é a importância, a gente trazer a homeostase para esse organismo. O nosso HS Focus, doutor, acredito que já tem utilizado também. Da Shock Proteins, né? Das proteínas de choque, né? Que ele trabalha. Isso, exatamente. É o nosso ativa, ele estimula, né? Aumenta a expressão da proteína choque térmico contra o estresse. Então, é um outro produto que vai auxiliar essas proteínas que estão ali com uma baixa atividade, né? Tá com algum problema ali na sua função. Nós vamos trazer funcionalidade novamente para essas proteínas. A doutora Keila está falando aqui que adora o HS Focus. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Então, nós temos um produto que também, né, associado a um Neurozen, associado a um Vanizen, ele pode trazer, sim, inúmeros benefícios.
né, para esse paciente. Isso ali já na parte de tratar esse problema. E temos também outros produtos no manejo para tratar, por exemplo, uma das causas, que é o estresse. Nós temos o nosso Ocibest, nosso modulador de cortisol, Inibiconte. É um produto extremamente maravilhoso, ele traz ali um alívio, né, para esse paciente no dia a dia, traz essa tranquilidade. Temos os nossos produtos que vão auxiliar ali na serotonina, auxiliar no GABA. Então, a gente tem um universo de produtos que podem trazer, auxiliar vocês, né, prescritores, no dia a dia da prática clínica, trazendo alternativas para tratar esse paciente, tanto na consequência ali nos seus sintomas, quanto olhando ali na causa e tratando esse paciente também para que ele consiga curar aquela raiz, né, do problema da neuroinflamação e a gente consiga tratar com mais eficiência esse problema. Perfeito. É muito produto bom, né? Tem muita São muitos coisa boa, produtos viu? bons, né? Muita Nossa, coisa sim. boa. Doutor Gustavo, quando a gente fala de neuroinflamação, Sim. na sua prática clínica, quais são os casos assim que você percebe que tem mais comum, né, Sim. dentro do seu consultório? Perfeito. Na verdade, é interessante a gente falar, a neuroinflamação ela acaba sendo muito silenciosa, né? Então, ela acaba sendo tem um comportamento assim, típico muito crônico. Porque exatamente são. E o que mais eu percebo assim, em relação à neuroinflamação é a base alimentar. Então, eu sempre foco nos meus pacientes aqui, é a alimentação. Então, hoje a alimentação é muito inflamatória, da maioria dos pacientes, dos meus pacientes. Então, isso é o que eu tento corrigir como a base, o ponto central. Então, existem Quando você fala alimentos. aqui elementos inflamatórios, o que Isso, seria isso? perfeito. Então, um exemplo muito. Que, na minha opinião, seja o que mais causa neuroinflamação são as gorduras poliinsaturadas, os PUFAs. Então, a gente chama. Ah, tem uma pessoa aqui falando que menopausa precoce está acabando com ela. Isso aí a gente vai entrar também nesse detalhe, tá? Em relação à Tá. menopausa, que, por exemplo, a menopausa é uma tipo assim, essa menopausa precoce é um tipo também, uma causa comum de neuroinflamação. Então eu vou explicar isso em detalhe. Então, o que que eu percebo? Então, as gorduras poliinsaturadas, quais que são? Ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Então, essas gorduras, por terem pontes duplas na cadeia, elas são mais instáveis. Elas tendem a gerar instabilidade. Então, por exemplo, no calor, principalmente. Então, além de ir na fritura e no cozimento, então, por exemplo, o ômega 6 e o ômega 9, que tem muito comum, então óleo de soja, canola, milho, girassol e o azeite também. Então, eles acabam gerando uma instabilidade e eles acabam gerando uma coisa que chama ácido araquidônico, que leva a prostaglandinas que são inflamatórias. Então, esse consumo crônico causa neuroinflamação. Então, quais que são essas principais gorduras? Então, o óleo de peixe, o ômega 3 é uma gordura insaturada. O ômega 6 é uma gordura insaturada e o ômega 9 é uma gordura insaturada. O azeite frio não tem tanto problema. A questão é ele como cozimento e fritura. Então, são gorduras que geram essa inflamação, esse estresse oxidativo. O estresse oxidativo causa muito neuroinflamação. Não só neuro, problemas cardiovasculares, regulação hormonal, tá? Quais são as gorduras estáveis? As gorduras que tendem a ser estáveis são as gorduras saturadas, porque elas não possuem essas duplas na cadeia, não são instáveis. Elas são estáveis. Então, elas é o óleo de coco, a manteiga, a banha de porco. Então, ou seja, isso está no nosso dia a dia, entendeu? Então, isso é um ponto já de começo na alimentação para a gente ficar muito atento. Beleza? Então, esse é onde que eu foco já, tá? O que eu queria falar? O que é inflamação, né? Eu tenho um termo legal em relação à inflamação. A inflamação, ela se instala no corpo quando a célula perde, a célula excede a capacidade de fornecer oxigênio. Então, olha que interessante. Ela perde a capacidade de fornecer oxigênio. Isso que eu quero dizer, quando tem muita excitação.
Então, isso é um termo muito interessante. A gente foca muito em inflamação, mas tem várias coisas no nosso corpo que causam excitação celular e substâncias que causam inibição celular. Então, por que isso é ruim? As coisas que são excitatórias a longo prazo, ela faz a célula entrar num estresse. E são várias, tá? Então, toxinas ambientais, a própria alimentação, igual eu falei. Por exemplo, deficiências de vitaminas e minerais. Que mais? O próprio estresse do dia a dia. Então, coisas que vão... proteínas, tem aminoácidos que tendem a ser mais excitatórios. Então, ou seja, a gente tem que estar sempre contrabalanceando isso. Coisas que são excitatórias, coisas que são inibitórias, ou seja, faz a célula se voltar à programação dela. Então, só para vocês A entenderem. doutora Keila está falando que falta de Falta de sono sono, também. exatamente. Perfeito. Então, o que acontece? A gente tem que estar sempre nesse equilíbrio entre excitação celular e inibição celular. O câncer é uma excitação celular descontrolada. Então, ou seja, ele fica se replicando. Então, o que é essa excitação? Causa replicação. Então, a célula entra num estresse. Então, só para vocês entenderem, coisas que são inibitórias. Então, exemplo, existem aminoácidos que tendem a ser mais inibitórios, hormônios mais inibitórios, gorduras, alimentação tendem a ser mais inibitórios. Então, isso tem que estar muito em equilíbrio, tá? Então, o primeiro ponto que eu quero falar nesse quesito focado na alimentação. As gorduras insaturadas, elas causam excitação celular consumidas cronicamente. Então, o primeiro ponto é esse, tá? Agora, se você quiser falar, a gente pode entrar em hormônio também, que eu acho muito interessante, sabe, nesse sentido. O que vocês Pode ficar à pensaram? vontade, acho legal. Tá, então vamos lá. Mas peraí, só um minutinho, vou voltar um pouquinho. Quando a Sim, gente fala de excitação celular, a gente tem alguns ativos que melhoram a atividade celular, né? Então, por exemplo, a Flora tem a Ubixome, que é uma coenzima Q10, perfeito. que tem um mecanismo de ação bem legal e que vai trazer essa facilidade neurocognitiva e que não vai dar esse estresse oxidativo, não é isso, Alexandre? Fala um pouquinho do Ubixome. Bixome é a nossa coenzima com tecnologia, né? Então nós sabemos que a coenzima comum ela tem uma dificuldade ali na hora da absorção, e a nossa coenzima Q10, que é a nossa Ubixome, tem a tecnologia fitossome envolvida, que incorpora aquele ativo dentro do fosfolipídio. Com isso a gente consegue ter uma melhor biodisponibilidade desse produto. E sem dúvida nenhuma, a gente tem que trazer produtos que sim, que melhorem toda a função energética do nosso organismo, por isso que entra o nosso Bixome, entra o nosso Clonapur, para que a gente consiga dar para a célula energia para que ela funcione de forma correta, né? Para que ela não tenha um estresse ali na hora do seu funcionamento. Então, fora isso, nós temos esses outros produtos que auxiliam também a reduzir o estresse oxidativo diretamente, né? Como é o caso, como a gente falou, do Brocofanos, como é o caso do nosso Neurozen. Então, a gente tem produtos muito bacanas, como é o caso do HS Focus, que vai auxiliar justamente a boa formação das proteínas, né? Então, a gente tem aí produtos que conseguem ir lá na raiz aí desse problema também, auxiliando. Né, Qual desses ativos que você falou que melhora esse processo em relação à excitação das células cerebrais? Olha, doutor, quer falar Seriam alguma coisa? todos, né? Sim, todos eles, porque a gente tem essa parte de excitação, essa parte que vai desencadear o processo inflamatório, todos eles vão auxiliar, né? Exato. Todos eles. Então, a gente tem vários produtos que Cada vão um com um mecanismo diferente, né? Isso, Porque, por exemplo, no caso do Brocofanos, né? Ele é um extrato do brócolis com rabanete. Aí os dois juntos fazem a liberação do sulforafano e a luminosidade, que vai limpar essa conexão entre o vai axônio e promover a o... SOD, isso. Então, a gente vai ter
toda essa inibição, né, desses derivados pró-inflamatórios. Então, é um produto maravilhoso, e a gente tem extraído de alimentos, olha que maravilha. Né? Então, Sim. mais natural do que isso, impossível. Então, nós temos produtos que trazem aí esse auxílio, retirando da natureza os seus ativos para auxiliar no tratamento dessas patologias. Então, a gente tem aí riquezas dentro da flora que podem ser utilizados na medicina para auxiliar a reverter esses quadros que realmente a gente sabe que trazem inúmeras consequências, né? A neuroinflamação, ela vai diminuir ali a síntese dos neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina e vai estimular o glutamato. Então, a gente também consegue fazer essa regulação através do nosso Vanizen, né? Então, é uma consequência da neuroinflamação, mas que a gente consegue tratar através do nosso Vanizen. Então, a gente consegue ir tanto na raiz da neuroinflamação, da causa, quanto ir auxiliando ali nos sintomas, né? Então, ajudando no sono, nós temos o nosso Herbatonin, que vai auxiliar ter um sono de qualidade, o nosso Relax PLX, o nosso Relissa, que aumenta a BDNF, além de ser um ansiolítico. Então, a gente tem, assim, inúmeros produtos que eu tenho certeza que conseguem entrar em algum desses manejos, em algum desses tratamentos. Quando a gente lembra de fitoativo, para quem está assistindo, é o seguinte: às vezes a gente não consegue só com a alimentação fazer essa regulação da neuroinflamação. Então, a gente tem produtos que são chamados de fitoativos, que ele tem uma concentração maior, então ele vai ter uma ação junto com essas mudanças comportamentais que o Dr. Gustavo está falando, que é a alimentação, por exemplo, que vai melhorar essas condições da neuroinflamação. Não é isso, Dr. Gustavo? É perfeito. Agora você pode continuar aí para falar dos hormônios, que eu gostaria de saber também. Eu vou até pegar o gancho que foi maravilhoso em relação às suplementações, porque você pode ver que ela citou, por exemplo, do Vanizen, que faz da modulação do glutamato. Eu acho muito interessante que é legal falar isso, que o principal excitador cerebral é o glutamato monossódico. E olha que interessante, o glutamato monossódico tem vários alimentos que a gente consome. Por exemplo, salgadinhos tem vários glutamato, embutidos tem glutamato. Então, a gente está consumindo coisas que excitam também, então, diretamente e indiretamente. Então, olha como que a base alimentar é muito importante. Tá? E olha como que a suplementação ajuda nessa modulação do glutamato, ajuda na diminuição do processo de oxidação que isso gera, porque a excitação gera processo inflamatório oxidativo, então a gente consegue modular isso também com suplementação. Hoje é quase que imprescindível o uso de suplementos, é muito difícil a gente bater isso com a alimentação somente, tá? Tem que ser uma alimentação muito correta e mesmo assim ainda vai ficar faltando vitaminas, minerais, porque hoje o nosso solo não é fértil, não vai bater essas vitaminas e os minerais. Então, sempre é importante a suplementação justamente para esse controle, tá? Geral. E outra coisa que eu ia falar, exatamente do glutamato, o nosso principal inibitório para celular, e eu falo cerebral também, é o GABA. Então, olha que interessante. Então, o glutamato e o GABA, eles vão se contrabalanceando. O GABA é o ácido gama-amino butírico. Então, ou seja, ele causa essa inibição celular. E tem vários suplementos que estimulam o GABA. E olha que legal. O GABA hoje, infelizmente, não tem ainda uma suplementação que aumenta ele, por causa que é difícil da gente estimular GABA a nível cerebral. Suplementos que ultrapassam a barreira, por exemplo, se a gente tomar o GABA, hoje o oral, ele não ultrapassa a barreira hematoencefálica, como se tivesse uma coisa que impedisse dele entrar. Mas existem suplementos que estimulam o GABA. Aí se você quiser também citar essa... Inclusive, nós temos o nosso Ancilés, né, que Exato. Ele tem aí essa afinidade pelos receptores benzodiazepínicos do GABA, e nós temos também o Relissa. O Relissa, ele vai inibir as enzimas degradadoras GABA-T e MAO-A. Então, nós temos aí também algo que vai trazer mais GABA disponível para o nosso organismo. Então, a gente vai ter essa regulação também dos nossos neurotransmissores através, né, do Relissa, que é extraído da Melissa officinalis, também tem a tecnologia Fitossome. Ele tem uma ação GABAérgica 4 vezes mais potente do que uma melissa comum.
né? E temos o nosso Ancilesse também Legal. A maravilhoso. doutora Keila está falando assim, tá falando assim, amei, um médico que fala muito bem sobre alimentação. Perfeito. Parabéns. Exatamente. Faz muita diferença. Muito. Então É, pode... vamos voltar lá para a modulação hormonal, que a gente quer saber que os Exato. Aí hormônios são neuroprotetores. existe, exatamente. Isso é muito legal você falar, neuroproteção, e ajuda muito, tá? Qual que é o principal hormônio neuroprotetor? Eu não falo somente neuroprotetor da mulher. O principal se chama progesterona, tá? Esse é o principal hormônio protetor, seja neuro, seja qualquer outro processo, tá? Em que sentido? Olha que interessante, ele vai estimular, principalmente no cérebro, o GABA. Então, progesterona estimula GABA. Então, é um dos principais que vai contrabalancear o excesso do glutamato monossódico. E qual que é o hormônio que tiver predominante na mulher? Aumenta o glutamato monossódico, o estrogênio. Então, o estradiol, o estriol, ele vai aumentar glutamato monossódico de forma indireta. Vai causar neuroinflamação se ele estiver desregulado. É uma coisa que a gente chama de É por isso predominância. que quando a mulher está na menopausa, ele está Exato. com uma predominância estrogênica, ela começa a ter névoa cerebral, né? Ela começa Exatamente. a esquecer, ter dificuldade de lembrar as coisas. Exatamente, aí tem, perfeito. E olha que interessante, uma coisa simples que que vai causar na mulher a predominância estrogênica, um anticoncepcional hormonal, seja oral, seja injetável, seja transdérmico, tem hormonal. Ele já deixa a mulher numa predominância estrogênica. E qual que é o problema disso? É o uso crônico. Então, isso vai causando neuroinflamação a longo prazo na mulher. O que isso vai causando? Vai causando problemas de fazer com que não chega o comando nervoso direto para a produção dos hormônios. Então, olha que interessante. A menopausa, para a gente falar assim por dizer, é um problema na qual o principal fator é a predominância estrogênica. Então, isso que faz, quanto mais a mulher tem um contato, tem essa predominância estrogênica, mais ela vai desenvolver uma menopausa precoce. Isso vai causando essa neuroinflamação, vai fazendo com que não chegue o comando do hipotálamo para a hipófise, para as gônadas, para ela produzir os hormônios corretamente. Os nervos vão perdendo a sensibilidade, vai ficando insensível. Ou seja, por isso que a gente vê nos exames laboratoriais o LH e o FSH indo lá para as alturas, tentando compensar isso, porque o comando não chega eficientemente. Tá? Então, isso é muito interessante falar. Então, e isso porque afeta, por causa do estrogênio, afeta aumento do glutamato monossódico indiretamente, que vai causando lesão crônica dos nervos. Então, isso vai levando a uma menopausa, tá? E quanto mais o contato, mais chance da mulher ter a menopausa precoce. E tem várias coisas além do anticoncepcional que aumenta o estrogênio e diminui a progesterona, tá? Então, tem esse Quando a gente problema. fala de aumento de estrogênio, a gente está falando de perda de massa magra, perda de osso, perda de colágeno, né? Exatamente. Aumento de resistência insulínica, né? Perfeito. Gordura localizada, não é isso? Sim, aumenta doenças cardiovasculares, tá? Aumenta risco de vários tipos de câncer, então câncer de útero, câncer de tireoide, então aumenta a chance de desenvolver. Por quê? Olha que interessante. Se você for pensar bem, lembra que eu falei que ele causa uma excitação celular? Então, ou seja, uma replicação celular aumentada. E se a gente pensar bem, olha que interessante, várias doenças, elas têm esse fator de predominância estrogênica. Por exemplo, melasma é uma excitação celular descontrolada das células da melanina nos melanócitos, então, ou seja, uma hiperexcitação celular. Síndrome do ovário policístico, cistos na tireoide, então é uma excitação celular descontrolada. Tá? Lipedema é o aumento dos adipócitos, então, ou seja, uma excitação celular descontrolada. Então, tá vendo? Então, a gente tem que estar sempre regulando os fatores para não ter essa predominância do estrogênio, justamente para não dar essa excitação celular. Beleza? A Raízes Massoterapia, meu corpo dói inteiro, não consigo perder peso. Ela falou que já está na menopausa, não é isso? Sim. E olha que interessante. E a gente está falando de um fator.
São vários, É. são vários os fatores. Igual eu falei um direto, que é o anticoncepcional. Mas, por exemplo, as gorduras insaturadas causam esse descontrole hormonal, aumentando o estrogênio, diminuindo a progesterona. Vários alimentos, várias toxinas, por exemplo. Xenobióticos, né? Tá, Exatamente. na maquiagem, Isso. o excesso de alumínio no desodorante, spray, Exatamente. Por exemplo, bisfenol de plásticos, então microplásticos causam desregulação hormonal, esquentar a fitoestrogênios, comida em vasilha de plástico dentro de micro-ondas, que aí libera o exatamente. bisfenol, né? Dá descontrole hormonal, aumenta estrogênio, diminui progesterona. E olha que interessante, isso é uma coisa, só um adendo para as mulheres que têm síndrome do ovário policístico, só para entender isso. Existem, só para você entender, o principal hormônio é a progesterona. Se a progesterona está desregulada, existem outros hormônios que tentam contrabalancear isso, e um delas é a testosterona. Então, olha que interessante, a mulher com síndrome do ovário policístico, ela começa a ter um aumento de androgênios, da testosterona no corpo. Mas por quê? Porque para tentar fazer um papel de antiestrogênio, a testosterona sobe e a progesterona não está conseguindo contrabalancear. Então, o corpo tenta utilizar a testosterona como uma forma de contrabalancear isso. Então, olha que legal. Quais que são os hormônios que tendem a causar mais excitação celular e quais que são os hormônios que tendem a fazer uma inibição celular, esse controle? Então, o principal de inibição celular, progesterona, é o principal. Junto com ele vem o T3, o DEA, a pregnenolona, que mais? Deixa eu ver se tem mais algum. O sistema nervoso parasimpático, trabalha também os hormônios do sistema nervoso parasimpático. Quais são os hormônios que tendem mais excitatórios? Então, estrogênio, TSH, PTH, elevado, cortisol, a noradrenalina e adrenalina, o óxido nítrico. Então, ou seja, todos esses têm, o óxido também que é um fator. Então, ou seja, todos esses hormônios têm a prolactina aumentada, também que é um hormônio. Então, todos tendem a causar mais excitação celular. Então, a gente tem que estar sempre contrabalanceando isso. Mas o principal para a mulher é a progesterona nesse sentido, tá? É o principal. Quando a gente fala de progesterona, né? Quando abaixa a progesterona, aumenta o cortisol. Aí o que que acontece? A mulher não dorme, aí piora a Exato. situação. Aí quando a gente fala de cortisol alta, aí a Alexandra tem um produto que é bem legal, que é o Ocibest, né, Isso, Alexandra? o Ocibest maravilhoso, ele vai auxiliar na modulação do cortisol, ele age diretamente no eixo HPA, ele inibe CONT, e uma das reações aí desse cortisol alto é justamente, né, o aumento ali na gliconeogênese, fica mais difícil realmente o emagrecimento, principalmente na região abdominal, né, naquela circunferência ali, as mulheres sentem muito isso. Então, o nosso Ocibest, ele auxilia nesses processos aí de controle do estresse e emagrecimento também por conta dessa modulação do cortisol. Então, nós temos um excelente produto para auxiliar essas mulheres com o cortisol alterado e também quando a gente fala ali, né, de sarcopenia, de perda óssea, de problemas com sono. O nosso Clonapura é um produto extremamente complexo, né? Um produto 360 para ser usado pelas mulheres 40, 50, 60, Explica aí 70, para 80. pessoal, Alexandra. O Clonapure é o quê? É uma Clonapura é creatina, a né? nossa creatina com tecnologia. Então, nós temos a única creatina tecnológica do mercado hoje e traz aí inúmeros benefícios além do que uma creatina comum traz. Então, além dele ser um produto de efeito imediato, o único de efeito imediato, ele traz aí 35% mais eficiência na produção de ATP do que uma creatina comum. Então, o nosso Clonapura, ele tem, né, essa visão muito mais ampla, né, do que a gente tinha da creatina até hoje. Então, nós temos um produto que vai ser utilizado para melhora cognitiva, para melhora ali na saúde, na fadiga mental, na fadiga física. Ele é um produto que pode ser utilizado, a doutora até citou as mulheres com SOP, nós temos um produto que pode ser utilizado para esse público. Pessoas que estão ali né, com problemas de diabetes, com pessoas que fazem uso de antidepressivo, de ansiolítico, nós temos ali um produto que vai trazer mais eficiência nesses tratamentos. Então, o Clonapura
produto extremamente complexo, que pode ser utilizado aí pelo público em geral, independente de atividade física ou não, né? Então, temos um produto extremamente importante e para essas mulheres menopausadas, ele é um produto maravilhoso, né? Ele vai trazer ali a energia para essas mulheres de volta, o organismo vai funcionar de forma mais eficiente. E, além disso, a gente tem os nossos produtos que auxiliam também nessa parte de perda cognitiva. O nosso HS Focus, eu sou uma mulher menopausada, e me trouxe de volta meu cérebro dos 30 anos. Eu falo isso de boca cheia porque é a verdade, né? O HS Focus, ele me resgatou ali na minha vitalidade cerebral, que eu realmente havia perdido depois dos 50 anos. O nosso Muito bom. Relissa é um outro produto maravilhoso, que ele aumenta a BDNF, é o nosso único produto que é ansiolítico e sinaptogênico ao mesmo tempo. Então, nós temos essa função dele para elevação de BDNF e temos também essa função ansiolítica. E ele é maravilhoso, ele traz um sono de qualidade, ele traz ali um autocontrole, um relaxamento. Então, por isso que eu falo, a gente tem realmente produtos que conseguem entrar em vários protocolos, em várias necessidades da população, né, que são esses produtos que auxiliam tanto nos sintomas aí da menopausa. Doutor Gustavo, está Sim, super em alta agora esses novos estudos sobre o álcool, o efeito do álcool no cérebro, né? sim, E que ele causa também a neuroinflamação, né? exato. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, Porque porque agora não existe mais dose segura de álcool, né? exato. E a maioria das pessoas gostam de beber. Então, como a gente trabalhar isso de uma forma que não seja tão degradativa para o cérebro? Sim, na verdade, o álcool, se eu fosse falar dele especificamente, o certo era falar que não indicar, porque o problema é o uso crônico, exatamente. Mas, e olha que interessante, o álcool, quando você toma pelo menos uma dose em dose baixa, ele estimula GABA. Ele até dá esse relaxamento, tanto que muitas pessoas tomam, às vezes, um copo de uma cerveja e relaxa, por causa que ele estimula GABA. O problema é quando vai começando a tomar em grandes quantidades. Essa grande quantidade, o álcool vai ficando oxidativo. Ele vai liberando substâncias tóxicas. É essas substâncias tóxicas que vão gerando a inflamação. Então, ou seja, claro que o uso, se eu fosse falar, era não utilizar, porque não vejo tantos benefícios do álcool assim para falar assim, a GABA, o vinho para ter o resveratrol, que vai ser antioxidante, anti-inflamatório, também, que é o princípio ativo também, que é interessante. Então, ou seja, no máximo assim social, doses baixas, isso é uma coisa que daria para falar, sabe? Mas tirando isso, o álcool ele tende a ser em doses altas, contínua, crônica, totalmente neuroinflamatório, bem ruim, por causa que ele Colocar vai na liberando. balança. Você vai colocar na balança a longo prazo, ele tende a ser inflamatório e não só causando neuroinflamação, outros problemas também, problema hepático, renal, então é bem ruim, tá? Para a saúde, não seria interessante. E não somente o álcool, tá? Tem várias outras substâncias que causam essa inflamação Eu queria crônica. também que você falasse um pouquinho do aspartame, né? Que tem novos Isso, estudos exatamente. falando da parte, né, neurocognitiva. E Perfeito. aí a gente fica na dúvida. Açúcar, aspartame. Não, perfeito. Na Aquela verdade, entre a cruz e a esse fato. espada, Exato. né? Para te falar a verdade, nenhum adoçante é bom. O que salva assim, o menos pior nesse adoçante é o stevia 100%, tá? O resto tende a causar o problema do aspartame que a gente vê em relação à neuroinflamação, é o tema que eu ia falar aqui agora. Você até tocou nesse ponto, que chama o eixo intestino-cérebro. Então, o problema desses adoçantes é justamente causar desbiose. Tá? Então, não somente adoçantes, tem várias outras coisas que causam desbiose. O cortisol alto causa desbiose. Estrogênio alto, predominante, causa desbiose. Mas focando no aspartame, ele tende a causar desbiose. Tá? O que é desbiose? A desbiose é uma desregulação das bactérias no intestino, seja no grosso ou delgado. A gente fala microbiota. A microbiota intestinal. A gente tem uma desregulação. Em que sentido? Onde que prolifera mais patógenos nocivos. Então, bactérias patogênicas, fungos patogênicos e etc.
Então a gente tem esse desequilíbrio. Olha que interessante falando em bactérias patogênicas, é uma coisa que causa endotoxicemia. Então a endotoxicemia é essa produção dessas bactérias que são patogênicas, elas vão causando LPS. Elas vão causando produtos que inflamam o corpo, que cai na corrente sanguínea. Isso chama lipopolissacarídeos, é como se fossem uns produtos que essas bactérias patogênicas produzem. Então, quem tem desbiose, o que é isso? Então, muito gases, abalamento tem um abalamento da cintura, constipação, diarreia, síndrome do intestino irritável, que a gente muito fala. Isso também tende a ter por trás da desbiose. E o que vai causando esses LPS, esses lipopolissacarídeos que essas bactérias ruins produzem? Inflamação. Então, Então, por inflamação exemplo, crônica. se eu tomar probiótico, continuar com o estradiol alto, não vai chover na molhada? Exatamente. Tem que tratar como um todo, tá? Nunca é uma coisa só. É sempre multifatorial, tá? Mas já ajuda. E olha, o probiótico tem um problema. O probiótico, nem sempre a bactéria que vai ser boa para mim vai ser boa para vocês. Então, isso a gente vê nesses testes mais novos, tá? A gente fala o teste de microbiota intestinal. Então, por quê? Por causa que a gente vê que cada um tem a sua microbiota, cada um tem, não é o mesmo micro-organismo para todo mundo. Então, hoje, o que a gente tem de mais legal de probiótico, na minha opinião, são os pós-bióticos, tá? Então, tem vários pós-bióticos que são interessantes. O que é isso, pós-biótico? Tem prebiótico, probiótico e pós-biótico. O prebiótico são os alimentos que são alimentos vegetais, frutas, fibras, que servem de alimento para as nossas bactérias boas, para os fungos, que são bons. E o probiótico já é a bactéria viva, então lactobacilos, o Casei shirota, por exemplo, o Yakult é uma bactéria que tem viva lá. Então tem várias bactérias vivas, como os principais lactobacilos e bifidobacterium. E os pós-bióticos são bactérias que liberam substâncias, essas pós-bióticas, que servem também de alimento para regular o nosso intestino. Tá? Geralmente é do gênero Bacillus. Tá? Isso é muito interessante falar também. Então, ou seja, a gente regular o intestino do paciente é muito importante, porque ele tende a gerar esse desequilíbrio, tá? Causar essa inflamação. E olha que interessante, como que está muito ligado no cérebro. A gente tem mais fibras nervosas aferentes, ou seja, que saem do intestino para o cérebro, do que eferentes, que saem do cérebro para o intestino. Olha como a comunicação do intestino para o cérebro é muito importante. Então, essa inflamação vai desregular, vai dar problema, tá? Isso aí. Nesse sentido. Ou seja, não somente os pós-bióticos. Então, a alimentação também é muito importante. Alimentação com mais fibras. Fibras que a gente fala, por exemplo, psyllia é muito importante. Fibra de maçã. A cenoura, ela ajuda, as fibras da cenoura é muito importante. Ela tem que ser crua e descascada. Ela ajuda a eliminar esses lipopolissacarídeos. Ajuda na regulação intestinal. A cenoura é um excelente nutriente também para regular. O óleo de coco ajuda na regulação intestinal. O vinagre de maçã orgânico ajuda em desbiose. Tá? Caldo de ossos. Então, tem vários alimentos que a gente consegue colocar para o paciente que vai ajudar nessa regulação intestinal, para ele ter essa predominância de bactérias boas. Beleza? Para estar um intestino funcional. Quando a Tá? gente fala de regulação intestinal, de pós-biótico, só alimentação ou teria alguma outra suplementação? Alexandre? Ah, tá. Tem vários. Olha, a Flora não é muito o nosso foco, a parte intestinal, mas agora nós estamos trazendo, né? A gente tem a nossa biomância, né? Que é um produto que está entrando forte aí, Exato. maravilhosa. A nossa quermância mucinífera com tecnologia. Então é uma quermância que tem ali 5 camadas que protegem ela da ação do oxigênio, que protege ela do suco gástrico. Tem uma terceira camada que eu acho ela magnífica nessa tecnologia VPRO, que é uma camada que
garante que ela chegue direto ali no intestino grosso, que ela vai colonizar o local certo. Então, nós temos uma bactéria que vai auxiliar, né, a melhorar a função da intestinal, né, aumentando ali, melhorando a parte imunológica, diminuindo a inflamação e também trazendo ali o benefício, no caso da nossa biomância, porque vai ativar ali as células L a produzirem GLP-1 por 3 formas diferentes. Então, com isso, a gente fala muito do GLP-1 para parte, né, que hoje está em alta aí para falar de emagrecimento. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem toda uma ativação quando a gente vai ter essa ação no GLP-1, a gente também fala de GIP, a gente também vai ter um aumento na liberação da insulina, então isso vai trazer uma melhora na glicemia, então a gente, né, tem algo que vai mexer com toda a parte do metabolismo. Então o nosso metabolismo vai estar sendo melhorado com o uso da nossa biomância também, não só um processo de emagrecimento, mas a síndrome metabólica também vai estar sendo controlada ali com a nossa biomância, né? Então a gente está entrando devagarzinho aí nessa parte intestinal, a gente vai entrar muito forte no trabalho de emagrecimento sustentável, né, doutor? Porque não adianta só emagrecer e não ter saúde, não sustentar aquele emagrecimento de uma forma saudável. Então a gente está entrando forte também nesse lado agora. E a biomância, particularmente, eu adoro, tá? Eu sempre entro com ela também. Isso é importante eu falar, a suplementação. É o pós-biótico, a quermância, tá? Tem outro também que eu gosto muito, que é o Corbiome. Então, tem vários suplementos legais. A quermância eu gosto muito porque ela é que produz o muco protetor. Então, por exemplo, quando a gente vai tendo problemas intestinais, por vários fatores, levando à desbiose, a gente perde essa barreira protetora. A gente fala que é a permeabilidade intestinal. Então, a maioria dos pacientes com desbiose tem a hiperpermeabilidade, tem como se fosse uma abertura maior que deixa coisas passarem para a circulação sanguínea. A quermância, ela ajuda a restaurar esse muco protetor e melhorar a hiperpermeabilidade intestinal. Então, é um excelente suplemento para entrar em conjunto, por exemplo, com um Mas pós-biótico. ela atua como uma função secundária para a redução da neuroinflamação? Ou Exatamente. Pode-se falar que secundária, né? Por causa que, tipo, se a gente for fazer melhorar a permeabilidade, a gente diminui a produção de patógenos, ou, por exemplo, da endotoxicemia, que é os lipopolissacarídeos, que tendem a chegar na circulação sanguínea e causar neuroinflamação, inflamação sistêmica. Então, sim, eu falo que até porque o direto. cérebro também tem uma membrana, né? Exato. A barreira hematoencefálica. E ela E também pode ficar permeável, não é é isso que eu isso? ia falar. E olha que interessante, esses lipopolissacarídeos podem causar degradação da barreira hematoencefálica também, tá? Essa toxemia, que dá por causa de bactérias patogênicas. E Beleza? quando essa barreira hematoencefálica está fragilizada, há uma tendência de ansiedade e depressão, correto? Exato. E é Porque bem tem comum de várias ver. citotoxinas que levam a isso. Exato. Várias. O que a gente pode falar sobre essas citotoxinas, sobre essas comorbidades, que é a ansiedade e depressão? É uma doença assim, que é bem comum hoje em dia se falar, né? Tem. Porque como se diz, a gente já tem, assim, biologicamente dizendo, né? As secreções, né, dos hormônios que fazem essa regulação, né, para mais ou para menos, para que você seja impulsionado para a vida. Então, às vezes, a gente tem uma confusão aí, o que é doença, o que não é doença, porque às vezes é importante a gente ter essa expressão, né, de ter a vontade de viver, de ter a vontade de fazer as coisas, né? Perfeito. Mas tem gente que faz isso com muita explosão, né? Com ansiedade. Quando isso é normal, quando isso não é normal, como que vai fazer esse controle da neuroinflamação para não chegar a isso? Sim. Para mim, É, o que acontece?
O que que eu vejo muito? A regulação dos neurotransmissores, né? Muito importante. Igual eu falei, tem várias coisas que afetam os neurotransmissores. Então, por exemplo, igual eu falei, o intestino, igual eu falei do eixo intestino-cérebro. Então, a regulação da serotonina, tá? Então, olha que interessante, a serotonina também alta, ela tende a ser inflamatória. Isso também é muito importante falar. Ela alta também não, ela tem que estar regulada com a dopamina, com os outros neurotransmissores. Hoje, o que eu mais vejo é uma deficiência mais de dopamina do que de serotonina, tá? Isso é muito importante a gente falar. Então, coisas que regulam esses neurotransmissores é muito importante, porque estando regulado, então, ou seja, uma alimentação equilibrada, uma suplementação inteligente, diminuição do estresse, os hábitos de vida, exercício físico, tudo isso ajuda a regular os neurotransmissores. Então, isso faz com que a ansiedade diminua, vai diminuir o estresse, vai melhorar os efeitos depressivos, tá? Então, ou seja, é muito importante ter esse tratamento multifatorial, tá? A gente vê várias vias, tá tudo interligado. A gente tem que saber interpretar isso. Cada paciente vai ser único. Cada um, às vezes, um vai ter desbiose, o outro não, o outro vai ter... E isso está também na genética. Então, tem uns que têm os receptores aumentados para estrogênio, outros vão ter problemas na conte, que vai ter pouca dopamina. Então, tá vendo? Tudo isso, hoje em dia, a gente consegue modular para fazer um atendimento mais personalizado. Muito legal. Isso que você É. falou. E aumentou muito, tá? A ansiedade, o estresse, tem aumentado cada vez mais. Então a gente tem que tratar assim, tá? E é muito causa orgânica, tá? Não é somente cerebral, Por entendeu o isso que é efeito? importante trabalhar com um médico que entende a parte metabólica Exato. e a parte de nutrologia também, para que tenha uma regulação de todas as vias metabólicas para ter um resultado melhor, não é, doutor Gustavo? Perfeito. O resultado é muito melhor, tá? É muito bom mesmo. Então, ou seja, a gente tem que ter esse foco, sabe? A gente tem que entender, fazer esses links, entendeu? Então, uma causa muito comum ainda subdiagnosticada, que dá também ansiedade, depressão, o hipotiroidismo. Então, é muito importante a gente também focar no hipotiroidismo. A gente não consegue ver tireoide em TSH e T4 livre somente, tem que pedir outros marcadores. O T3 reverso é muito importante, na maioria dos pacientes está alterado. E o T3 baixo dá desânimo, aumenta a ansiedade, aumenta o efeito depressivo. Então, ou seja, são vários hormônios que estão interligados nesse sentido também, tá? Então, cortisol alto, T3 baixo, predominância estrogênica, testosterona baixa. Então, a gente tem que fazer todos esses links, que com certeza vai ajudar o paciente. Aumento de dopamina, Alexandra, a gente tem o Vanizen, né? Que Tem melhora essa liberação dopaminérgica, não é isso? o Vanizen, nós temos o próprio Ocibest, né, porque ele vai inibir CONT, até o nosso Green Select, né, que é o nosso chá verde descafeinado, também inibe CONT. Então a gente tem, né, várias frentes aí para poder trabalhar e sempre lembrando, por isso que eu falo, lá, quando a gente fala da creatina, que é o nosso Clonapura, ele vai agir em tudo, né, Patrícia? A gente Perfeito. consegue ter um produto que a gente sabe que os neurônios com estresse oxidativo, eles vão sofrer esse déficit energético. Então, a gente suplementando com o Clonapura, a gente consegue manter esses neurônios funcionando de forma correta, a gente vai evitar ali as disfunções da micróglia, a gente vai diminuir os processos inflamatórios, a gente consegue manter os neurotransmissores sendo liberados de forma eficiente também, porque não adianta se a gente não tem sinapse, de Exato. que função vai ter o neurotransmissor, né? Então a Perfeito. gente tem que ter tudo funcionando de uma forma conjunta, né? Sinérgica, para que o organismo funcione de forma correta. Então a gente entra com vários, por isso que às vezes o pessoal pergunta, mas o que eu tomo? Qual produto eu tomo para tal coisa? Não é um produto, né? Não tem como você ter um salvador da Exato. pátria para essa bagunça que o nosso organismo está vivendo. A gente tem que entrar com várias frentes de tratamento para conseguir trazer a homeostase para esse organismo novamente. E é muita coisa trabalhar e ser feita, né, doutor? É Exato. muito Muita complexo, coisa. né? E Então a gente tem que realmente ter várias frentes, aí alimentação, regulação hormonal, toda essa suplementação rica que a Florin traz, auxilia, então a gente tem que ter um conjunto de fatores aí. um outro ponto que eu queria tocar muito importante também, que eu acho que foi a
aquilo que falou, acho que antes aí, falta de sono. Então, o sono é muito importante nesse sentido, tá? Então, a gente, olha que eu sempre falo com os pacientes de certa forma, assim, que é mais importante a gente colocar um despertador para dormir do que para acordar, porque isso o nosso corpo consegue regular para acordar. O sono é muito importante e hoje a gente não valoriza ele, tá? É onde que faz toda essa desintoxicação da micróglia, quem faz é o sono. Então, é ele que desintoxica substâncias tóxicas no cérebro. Então, a gente tem que dormir no mínimo aí umas 7, 8 horas por noite, tá? Tem que ter um sono profundo, reparador. Então, a gente tem que pegar essas 3 fases que eu falo do sono. Se pega no sono rápido, se mantém um sono constante, se acorda descansado. Então, ou seja, alimentação muito tarde, a luz azul atrapalha, você ter o estado de vigília aumentado, mexer no celular, notebook. Então, essa higiene do sono é muito importante. Utilizar a luz Doutor Keira vermelha. falando aí, ó, rotina de sono, higiene de Isso, sono. higiene do sono, exatamente. Então, colocar luz vermelha, então a luz infravermelha é sensacional, sempre falo para os pacientes, hoje a gente tem ela, que dá para utilizar, melhora o sono, melhora a melatonina. A melatonina é um excelente suplemento também, quando o paciente precisa, para ajudar a regular o ciclo de sono e vigília, tá? Então, ou seja, a gente fazer essa higiene do sono é muito importante. Então, o sono eu acho também um dos principais aí para combater a neuroinflamação. O doutor vê, a gente fala, quando a gente fala de sono, muitas pessoas relatam, mas eu acordei cansada, eu durmo, mas eu acordo cansada. Não está tendo um sono de qualidade, né? Porque a biogênese mitocondrial vai acontecer durante esse sono profundo, né? Então a gente não vai ter a nossa usina energética no dia seguinte funcionando de forma correta, que é a nossa mitocôndria, se a gente não dormir direito. E a Flori também tem, né, os nossos suplementos para auxiliar nisso. Nós temos o nosso mitocondrin, que estimula a biogênese mitocondrial. Nós temos o nosso Bixome, que a gente falou no início, que vai auxiliar essa mitocôndria a funcionar de forma correta. E nós temos o nosso Herbatonin, nós temos, né, o nosso Relax, PLX, o para relax, procurar o sono. exato, o relax que tira aquela ansiedade noturna, porque às vezes a pessoa vai dormir e vai, né, com aquela ansiedade, pensando no que ela vai fazer no dia seguinte, até sonha no que ela vai fazer no dia seguinte, quer dizer, não relaxou. Então a gente tem aí esses suplementos que podem auxiliar essas pessoas também nessa qualidade do sono, esse sono A reparador. Estela está falando aqui. Modulamos o sono desde o momento que acordamos, né? Hábitos consistentes em certos horários, em horários certos. O que eu Exato. observo também Tina. o dia que eu tomo mais café atrapalha minha rotina de sono, né? Porque ele é mais excitatório. Mas o dia que eu tomo mais suco de maracujá, por exemplo, meu sono é melhor. Tem coisas que a gente toma durante o dia que atrapalham o nosso sono também, alimentação, né? E olha uma coisa simples que hoje poucas pessoas fazem também, a minoria, tá? É se expor à luz solar. Então, o sol melhora muito o sono, o sol. Então, quando a gente acordar, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o sono, e olha que interessante também. A gente precisa exatamente ter um sono bom para eliminar substâncias ruins. Olha que interessante. Todos esses hormônios que causam excitação celular, à noite eles estão aumentados. Então, você pode ver que a maioria das pessoas que sofrem de AVC vai ter esse problema de madrugada para manhã. Então, ou seja, por quê? Porque é quando aumenta mais a inflamação. A escuridão é tóxica. Igual a gente falou aí, da mitocôndria. Acho que foi a Patrícia, da mitocôndria, da biogênese mitocondrial. Eu falei. Da biogênese mitocondrial. A mitocôndria fica travada mais à noite, entendeu? De certa forma. Então, ou seja, ela não consegue também ter um processo de detox tão eficiente por causa desses hormônios que estão aumentados na escuridão. Cortisol aumenta, adrenalina, noradrenalina aumenta, estrogênio aumenta, tudo tende a aumentar mais à noite. Então, ou seja, a primeira coisa quando acordar é se expor à luz solar, porque a luz do sol de manhã tem infravermelho e vermelho que diminui essa inflamação noturna, que vai fazer com que esses hormônios diminuam. Então, ou seja, por exemplo, eu tenho um infravermelho lá em casa. Lá eu já vou de cara para o infravermelho. Então, eu acordo, tiro a camisa e vou para o infravermelho, porque o infravermelho penetra a nível celular nas mitocôndrias e diminui essa inflamação que é causada pela escuridão. Então, ou seja, o sono ele é muito importante para isso, para ter um sono reparador. Então, ou seja, então a gente tem que se expor mais à luz solar. Quanto mais a gente se expõe ao sol durante o dia, o sono é melhor.
tá? Então, tem estratégias do sol para a gente se expor também, tá? Então, ou seja, porque olha que interessante, a luz do sol é muito boa, mas os raios ultravioletas são ruins. Então, isso é importante falar também que tem que saber pegar o sol de forma estratégica, beleza? Então, muito Joia. legal. Vamos encerrando por aqui. Gostaria de agradecer a vocês dois. Se alguém quiser contar do doutor Gustavo ou da Alessandra para aprofundar nesse assunto, podem me procurar que eu disponibilizo. E a gente também trabalha com a visitação médica. Se vocês quiserem de receber uma visita, pode combinar com a gente também, que a gente faz uma visita. Amanhã a gente faz a divulgação do sorteio do Vanizem. Espero que vocês ganhem. Agradecer a todo mundo que assistiu a live, né? A live vai estar gravada para quem não conseguiu assistir e a gente vai disponibilizá-la também. Muito Perfeito. obrigada a todos. Eu que agradeço, viu, pelo carinho, pelo convite aí de Fica com vocês. Foi um Deus. prazer, tá? Eu Obrigada. agradeço também a todos. Semana que vem estaremos aí junto com vocês lá no meeting. Vai ser um gigante sucesso, como sempre. Como sempre. Obrigada. Um abraço, Com gente. Deus. Com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.